Olá, pessoal! Hoje a gente vai fazer um mergulho absolutamente fascinante em uma disciplina acadêmica incrível, a religião comparada. Para quem tem curiosidade sobre como diferentes culturas dão sentido ao universo, à vida e, claro, ao que vem depois dela, este é um campo de estudo indispensável. O nosso objetivo aqui nessa análise é explorar as raízes, os métodos e o impacto gigante que existe quando a gente coloca as tradições espirituais do mundo lado a lado. Mas, para começar, a gente precisa encarar um enigma que desafia estudiosos há muito tempo. Pensem bem, como é que se investiga algo tão profundamente pessoal, tão passional e muitas vezes subjetivo quanto a fé, só que usando uma lente científica e empírica? É exatamente aí que entra a ciência da religião. Não é uma busca para provar quem está certo ou para refutar milagres, tá? A ideia é entender as engrenagens dessas crenças e como elas moldam sociedades inteiras. O nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, vamos entender a ciência da religião. Depois, vamos dar uma olhada em como essa disciplina surgiu. No terceiro passo, a gente vai ver como essa comparação é feita na prática. E, para fechar, vamos entender por que tudo isso importa tanto no nosso mundo atual. Então, bora lá para a parte 1, a ciência da religião e seus conceitos básicos. E o primeiro passo é separar radicalmente essa ciência da teologia. Sabe, enquanto a teologia geralmente parte de dentro de uma tradição de fé para refletir sobre o divino, a ciência da religião observa tudo do lado de fora. Isso exige o que o Ninian Smart batizou lá em 1973 de agnosticismo metodológico. Na prática, os pesquisadores assumem um distanciamento total. É tipo um juiz numa partida de futebol, sabe? Ele não está ali para torcer. Metodologicamente, todas as tradições são tratadas de forma totalmente imparcial, como sistemas igualmente válidos e dignos de estudo. E com essa neutralidade garantida, o objetivo principal ganha vida, que é catalogar essa diversidade absurda do mundo espiritual. A ideia aqui não é olhar só para os deuses ou os livros sagrados, mas mapear literalmente tudo. Os rituais de passagem, as regras sobre o que comer, os códigos de vestimenta. Cria-se um inventário antropológico gigantesco para tentar responder a grande pergunta: o que é universalmente humano quando o assunto é a fé? Isso nos leva à parte 2, o surgimento e a evolução histórica dessa disciplina. Porque, olha, essa busca estruturada não surgiu do dia para a noite. Ela começou a ganhar forma lá na década de 1850 com o filólogo Friedrich Max Müller, comparando textos antigos. Quase um século depois, em 1958, o Joachim Wack expandiu isso para focar na experiência religiosa viva das pessoas. Aí veio o Ninian Smart em 73 com a regra do agnosticismo metodológico que a gente acabou de ver. E esse processo não para de evoluir, chegando até iniciativas supermodernas como o Centro de Estudos da Religião e Políticas Públicas criado na USP em 2021. Para o Joachim Watt, inclusive, esse negócio de comparar não era só um capricho acadêmico, não. Era a única forma de ver o quadro inteiro. Pensa assim, se a gente não compara, a gente fica preso na nossa própria bolha cultural. É só colocando o espelho de uma religião de frente para outra que a gente percebe a imensidão de formas que a espiritualidade pode assumir pelo mundo. Certo, parte 3. Mas como é que a gente faz religião comparada na prática sem deixar que os nossos próprios preconceitos atrapalhem a análise? O grande segredo aqui atende por um nome em latim que parece até feitiço: tertium comparationis. Para fazer uma comparação justa entre duas coisas diferentes, não dá para simplesmente jogar as duas na mesa e ver o que acontece. A gente precisa de um terceiro elemento, um critério neutro. Por exemplo, para comparar uma maçã e uma laranja de forma justa, o tertium comparationis poderia ser o nível de vitamina C. É essa lente focada que impede que a gente julgue uma tradição usando as regras da outra. O pesquisador Oliver Freiberger estruturou isso de um jeito super rigoroso, em 4 passos. Primeiro, rola uma seleção cirúrgica do que vai ser estudado e desse tal critério neutro. Depois vem a descrição, onde cada item é estudado isoladamente na sua própria cultura. Só então acontece a justaposição, que é colocar lado a lado para ver os contrastes e semelhanças. E o ciclo fecha com a redescrição, onde a gente atualiza os nossos conceitos com base no que acabou de descobrir. Querem um exemplo real disso? Em um seminário da Universidade Católica de Pernambuco, pesquisadores colocaram lado a lado a Virgem Maria, do cristianismo, e a Pachamama, a mãe terra dos povos andinos. O objetivo não era de jeito nenhum dizer que elas são a mesma entidade. O foco era entender o sagrado feminino. Usando a feminilidade sagrada como esse elemento neutro, eles conseguiram mapear como o conforto e a proteção divina são construídos em culturas totalmente diferentes. Incrível, né? Mas tem uma armadilha constante aí. Existe uma diferença brutal entre a linguagem do acadêmico e a de quem realmente pratica a fé.
Os cientistas usam categorias abstratas, tipo a palavra mito ou santuário, para organizar dados. Mas para quem está vivendo aquilo na pele, a história é outra. Para o cientista, um casamento é um rito de passagem. Para a noiva, é uma experiência divina e emocional. Confundir o rótulo da prateleira acadêmica com a experiência viva é um erro que a disciplina tenta evitar a todo custo. E aí a gente chega na nossa quarta e última parte, as aplicações no mundo atual. Afinal, para que dissecar a fé importa tanto assim para a nossa sociedade de hoje? Importa muito, simplesmente porque a fé não fica trancada dentro dos templos. Os valores religiosos sangram para o mundo real e moldam a nossa infraestrutura social. Pesquisadores como a turma da USP mapeiam exatamente esses fios invisíveis. Eles observam como inclinações religiosas influenciam secretamente as diretrizes de saúde pública, a educação, as visões sobre mudanças climáticas e, claro, como as massas escolhem seus políticos. Entender a religião é, no fim das contas, entender o comportamento social em larga escala. Sem contar que o campo está passando por uma revolução com a entrada da ciência cognitiva e dos modelos evolutivos. Hoje em dia, a coisa foi para o nível do hardware biológico. A vanguarda dos estudiosos busca entender os mecanismos neurológicos universais que fazem o ser humano, seja numa tribo isolada ou numa metrópole moderna, sentir a necessidade de crer. É a busca pelas engrenagens universais da fé. O que nos traz a uma reflexão final incontornável. Estudar as religiões comparadas é, acima de tudo, colocar um espelho diante da nossa própria diversidade. Quando a gente aprende a analisar crenças opostas de forma totalmente objetiva, sem julgar quem está certo ou errado, a gente desenvolve uma empatia muito profunda. Fica a pergunta para a gente levar para a vida. Será que essa ferramenta de respeito acadêmico não é exatamente a chave prática que a gente precisa para construir um diálogo real e pavimentar o caminho para a paz mundial? É algo para se pensar. Muito obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima.